Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente vai falar sobre agora a lei anticrime, né? Daquele pacote que foi votado lá no Congresso e o presidente da República aproveitou agora no final do ano de 2019, sancionou, mas teve alguns vetos. Aliás, alguns não, foram 25 vetos. Melhor do que eu falar aqui, coloque logo esse primeiro vídeo aí, por favor, e depois eu apresento os nossos convidados e a gente vai debater um pouquinho sobre esta lei. Coloque aí, por favor. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. O texto final combina trechos das propostas elaboradas por uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e parte do chamado pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As matérias foram analisadas e debatidas por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, formado por 50 especialistas. Entre os artigos vetados está o aumento da punição para crimes contra a honra cometidos na internet. O texto analisado pelo presidente permitia que a pena fosse aplicada até o triplo. Outro ponto vetado é o que previa a coleta obrigatória de material genético apenas nos casos de crimes dolosos praticados contra a vida, a liberdade sexual e em crimes sexuais contra vulneráveis. Segue valendo a proposta para todos os crimes hediondos. Foi vetado também o aumento da pena em crimes de homicídio, quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com a justificativa do veto, o texto poderia causar insegurança jurídica a policiais e outros agentes de segurança. E por meio do veto foi garantida a participação em celebração de acordos de entes públicos lesados no caso de processos de improbidade administrativa. O texto principal sobre o chamado juiz de garantia foi mantido. O magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o Ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. Os vetos foram justificados em mensagem encaminhada ao Senado Federal. As razões também foram publicadas no Diário Oficial da União. Bom, a gente vai falar exatamente sobre essa lei, já sancionada pelo presidente. Os vetos poderão ou não ser derrubados no Congresso Nacional. E a gente vai tratar desse assunto. Recebo aqui, que eu me lembro, é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, viu, Eládio? Advogado militante, consultor jurídico desde 96, pós-graduado em Direito Processual Civil, mestrando em Direitos Sociais, processos reivindicatórios, dono de um extenso currículo, atual suplente de senador da República, do então governador de Goiás, não é isso? Estou recebendo aqui Eládio Carneiro, advogado criminalista. Bom te ver. Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa, estar aqui viu? Com vocês. Explica para a gente aí essa história. É para valer mesmo essa lei anticrime? A gente pode dizer que ela vai trazer algum benefício ou não? Veja, a sociedade, ela, através dos seus segmentos organizados, ela busca trazer sugestões para as casas legislativas e também para o Poder Executivo, e de quando em quando há essa necessidade de aperfeiçoamento legislativo, ou por iniciativa das casas legislativas ou do próprio Poder Executivo, como aconteceu, esses pacotes são votados. Nesse caso, houve uma iniciativa do governo federal que protagonizou esse pacote anticrime e trouxe diversas medidas com o objetivo de aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. O objetivo justamente era endurecer a lei anticrime contra crimes do colarinho branco, também contra crimes praticados por organizações de tráfico de drogas e tornar essa legislação, o processo penal mais célere e mais rápido. Você acredita que isso vai acontecer? Sim, esse é um processo contínuo, né? Não existe uma saída milagrosa, mas isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento. É a lei se adaptando à atualidade, então. A realidade, exatamente. E a realidade, sobretudo. Exatamente. Também conosco o Yuri Melo, advogado, psicanalista, pós-graduado em Direito Processual, especialista em Direito Penal, professor universitário, palestrante, autor de 4 livros, né? Meu amigo Yuri, bom te ver.
Isso aí, Celso, prazer estar aqui, doutor Eládio, doutor Paulo Fernando. Estamos aí para debater já no início do ano, né, amigos telespectadores, né, essas novas mudanças aí que o Brasil tanto aguarda já há tanto tempo, né, em busca aí de uma melhor fruição do processo penal, das leis brasileiras em prol da sociedade brasileira. Mas como é que a gente explica, por exemplo, que vem, por exemplo, uma lei dessa aprovada e, de repente, o presidente vai lá e veta 25 artigos da lei? Às vezes o veto necessariamente não quer dizer que está criticando alguns pontos da lei, porque quando ele veta um ponto, ele pode, de forma indireta, estar aceitando outros pontos que estão sendo discutidos ou que já existem na própria legislação. Então, a questão do veto em si nem sempre necessariamente significa que é negativo do ponto de vista da aprovação da lei ali. Então, cada caso é um caso, mas eu vejo a lei com bons olhos, penso que vai fluir melhor o processo penal brasileiro, e também evitando a questão da grande espetacularização que existe em prisões com relação às operações da Polícia Federal, operações de polícia. Eu acho que essa lei ela traz rédeas para que a aplicação e o desenvolvimento de apurações também sejam tratadas de forma, vamos dizer assim, de jeitos mais formais. Eu acho que é isso que a gente procura, acho que essa lei procura isso, porque o judiciário, a atuação da polícia não é lugar de você fazer circo, né? Não é uma atividade circense, né? Então, assim, tem que ser levado tudo com muita seriedade, porque, afinal de contas, você está militando com a liberdade das pessoas, o sentimento das pessoas, a alegria, a tristeza das pessoas, e dependendo do que é feito dentro dessas operações, você pode até destruir a vida de uma pessoa, mesmo que a pessoa seja absolvida depois lá na frente, num processo. Então, ela vai ficar sempre maculada por aquela situação que foi feita num inquérito policial, por exemplo, na televisão, aquela coisa toda, aquele show. A lei procura evitar isso também. Já foi citado e já apareceu também no vídeo. Eu não trato desses assuntos sem a presença do nosso amigo Paulo Fernando, advogado, professor, jornalista, é um militante católico pró-vida, pró-família, e atualmente está assessor especial da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eu gosto do Paulo porque ele milita muito na área política e principalmente como assessor parlamentar que foi por quase 30 anos. Então, prestou atenção nessa lei, Paulo? Caríssimo Celso, alegria iniciar o ano aqui, novamente, na TV Gênesis, acompanhado aqui do meu amigo doutor Eládio, doutor Yuri, dizer o seguinte: o presidente da República ficou 28 anos no parlamento. Isso é um ponto significativo. Foi promessa de sua campanha o combate à corrupção, a questão da moralidade administrativa, dos crimes contra o colarinho branco e, principalmente, a questão do combate à criminalidade e da segurança pública. Esse projeto, ele vem não só o projeto do ministro Sérgio Moro, mas também o anteprojeto do ministro Alexandre de Moraes e também com as contribuições que foram dadas pelos deputados e os senhores senadores. Não foi o projeto ideal, mas foi o projeto real, aquilo que é possível. Obviamente, não apenas as questões jurídicas vão ser observadas, as questões criminais, mas também os aspectos políticos, razão pela qual se justifica, inclusive, muitos dos 25 vetos, que, obviamente, agora serão apreciados pelo Congresso Nacional, que poderão derrubá-lo por maioria absoluta em ambas as casas. Mas é um passo significativo. Obviamente, nós temos inúmeros outros projetos de lei que visam colaborar, reforçar essa tese e que o Congresso Nacional irá debater neste ano. Agora, será por que o tal do juiz de garantias chamou mais atenção do que a derrubada de 25, né? São 25 vetos. E a própria lei em si, que deve trazer um mundo de coisa boa, ou pelo menos se espera que venha contribuir para que haja o combate efetivo citado aqui pelos nossos advogados. E aí é tal ponto de que o presidente do CNJ e do próprio STF, o Dias Toffoli, determinou a criação de um grupo de trabalho para avaliar a aplicação do mecanismo do juiz das garantias, previsto no projeto anticrime sancionado pelo presidente da República e que deve apresentar, este grupo deve apresentar, parece que agora até os próximos dias, o seu parecer. Coloca aí para a gente lembrar essa criação.
O grupo de trabalho, que será presidido pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Soares Martins, vai elaborar um estudo para examinar os efeitos da nova lei nos órgãos do Poder Judiciário. A conclusão do colegiado deve ser apresentada até o dia 15 de janeiro de 2020. A lei, conhecida como Pacote Anticrime, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, dia 23. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, criou a figura do juiz das garantias nos processos criminais. Dessa forma, o magistrado responsável pela condução do processo não vai proferir a sentença do caso. O juiz que atuar na função deverá analisar medidas como pedidos de prisão, quebra de sigilo bancário e telefônico, busca e apreensão. Ao todo, 25 artigos foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o governo, a nova lei garante mais efetividade ao sistema penal brasileiro. Verdade, por que esse juiz de garantias chamou mais atenção e está sendo motivo de um estudo como esse, que deve ser apresentado agora nos próximos dias? Celso, é o seguinte, o pacote anticrime, ele contemplava inicialmente, ele tinha inicialmente um corpo maior. Ele contemplava, por exemplo, o plea bargain, que era uma possibilidade que o acusado teria de reconhecer a existência daquele crime e já saltar para a fase de sentença. Ele contemplava também a chamada prisão em segundo grau, que acabou sendo retirada esses 2 pontos do texto. E ao final, ele foi positivo para o avanço do sistema penal e processual penal, e foi incluído, através do Congresso, de emenda congressual, o juiz de garantias, que ele justamente objetiva separar a atuação do magistrado na fase inquisitorial, onde são decretadas medidas de busca e apreensão, medidas de condução coercitiva, medidas de prisão cautelar, medidas de escuta telefônica, etc., do juiz que vai instruir e sentenciar o caso. Então, vai haver uma distinção na função jurisdicional do juiz de direito, dividida entre fase inquisitória, onde um juiz acompanhará essa fase inquisitorial, ao lado do Ministério Público e da autoridade policial, e um segundo juiz acompanhará a fase de instrução processual e sentenciará cada caso. Se a gente não tem juiz suficiente para todo mundo, nós não estamos dobrando essa deficiência, não, Yuri? Algumas pessoas que são contra esse juízo de garantias se manifestam nesse ponto. Mas eu penso que no Brasil nós já temos uma experiência com o juiz de garantia no estado de São Paulo, que é o DIP, que é o Departamento de Inquéritos Policiais. Lá já há alguns anos, mais de 3, 4, 5 anos, já se pratica algo semelhante como isso. Você tem um juiz específico na parte inquisitorial, como o doutor Eládio acabou de falar, e o outro juiz para cuidar da parte da instrução processual e sentença. Então, o Brasil ele já está passando por essa experiência. Esse juízo de garantia já está sendo testado no estado de São Paulo há um certo tempo. O que efetivamente penso que não há nenhum problema com relação a ter mais juízes. Não precisa. Estávamos até conversando aqui antes do programa e eu acho bastante simples você resolver a questão. Não precisa fazer mais concurso para juiz nem nada. É só você dividir as funções entre as varas. Um exemplo simples aqui, o juiz de uma 13ª vara criminal vai dar a sentença no caso que o juiz da 14ª investigou. É só você fazer a troca, é bem simples, não tem absolutamente nenhum problema com relação à contratação de mais profissionais, até porque o Estado brasileiro não dispõe de dinheiro para pagar um juiz com esses valores de salário em torno de R$100 mil, R$80 mil, né? Então assim, é simples. Eu penso que você estabelecer e fazer com que isso funcione, não tem nenhum problema em relação a isso, e o Brasil já está testando isso em São Paulo e deu bastante certo. Mas quando um juiz pega, tem casos, por exemplo, que está lá na justiça, você pega um catatal de papel que não é fácil, né? Às vezes o cidadão, para levar para ser debatido o assunto lá, leva em 3, 4, 5 carrinhos de tanta coisa que existe. E aí o juiz pega para poder fazer um julgamento final, ele não pegaria o bonde andando, não, Paulo? E possivelmente não estaria tão informado quanto aquele que acompanhou tudo? Na verdade, esta lei nova, ela por si só não basta. Nós temos lá uma comissão especial que já está trabalhando há 3, 4 anos, que é a Comissão Especial do novo Código de Processo Penal,
que é relatada pelo nosso amigo deputado João Campos e que ela visa complementar esses acertos em relação à matéria processual. Como você falou bem, tem processos que são muito demorados. Meu Deus. Né? Nós temos a questão da prescrição dos crimes em face à quantidade de recursos existentes, muitas vezes na hora de aplicar a sanção, a dosometria da pena, a pessoa já completou, por exemplo, 70 anos, e aí conta pela metade, muitas vezes prescreve. Há uma outra realidade, né? E no interior do país e na região amazônica, que o seu programa é muito assistido na região amazônica, né? Na TV Sim, nós temos a Boas Novas, e lá que nós cobre temos toda a juízes região amazônica. e que pegam um barco e ele vai desembarcando, fica 1-2 dias em cada município. Ele é juiz de várias comarcas ao mesmo tempo. Várias comarcas. No interior do país também nós temos essa situação, de tal sorte que toda lei nova, obviamente, ela precisa ser adaptada, razão pela qual o CNJ está fazendo esse estudo, esse trabalho, mas vai demorar ainda alguns meses, eu creio, até que as coisas fiquem alinhadas. Isso não acontece aqui no TJDFT, não? Veja, Celso, nós temos, eu imagino que após esse estudo do CNJ, nós teremos uma orientação formal no sentido de dar o cumprimento a essa lei que foi aprovada e que entra em vigor agora no final do mês de janeiro. Então, como foi citado aqui pelo doutor Yuri, com o mesmo material humano, o mesmo juiz que fazia a parte inquisitória e depois fazia a parte de instrução processual e sentença, ele vai apenas dividir a tarefa, entendeu? Vai haver apenas uma divisão de tarefas entre os magistrados que já estão disponíveis no judiciário de todo o Brasil. Então, imagino que não haverá um congestionamento em relação a essas situações. Foi colocada a situação de comarcas do interior, que existe apenas um juiz. Então, de fato, vai ser necessário que os tribunais de justiça, que eles estabeleçam a normativa para que esses juízes façam o cumprimento dessas medidas cautelares e que depois o outro vá fazer a instrução, efetivamente. Mas não há nenhum óbice ou aumento de despesa em razão da execução desta lei que foi aprovada e que, repita-se, é um avanço civilizatório. O juiz das garantias, ele objetiva cuidar de uma maneira mais sóbria da coleta de provas e de salvaguardar as garantias individuais do investigado. Porque em nações civilizadas não se pretende fazer do processo judicial nenhum episódio espetacular, midiático. A investigação, ela é técnica, ela é sóbria, e a decisão judicial igualmente sóbria e contida nas provas coletadas licitamente no decorrer da instrução processual e também na fase inquisitorial. Bom, pelo que eu percebi, seria um bom negócio, então, a presença do juiz para ver esse resultado final. Agora, vão dar um jeito, como o Yuri citou São Paulo ali, que está dando seu bom jeito, possivelmente o Brasil faça a mesma coisa. Agora, o que é que tem de importante nesta lei anticrime, que não reside única e exclusivamente aí nesse caso? O que é que você viu que vai trazer benefício real, Yuri? Eu ainda vou insistir mais um pouquinho nesse tema, até porque ela faz parte do pacote da lei anticrime. Acho que uma das maiores conquistas para o direito mundial, e aqui eu estou falando já da modernidade do direito mundial, e aqui colocando o Brasil, e começando essa discussão em 1762, com o livro Contrato Social de Rousseau, foi garantir ao cidadão a imparcialidade no seu julgamento. Essa lei, de uma forma geral, não só os juízos de garantias, mas a lei de forma geral, ela garante ao cidadão um julgamento mais imparcial, ou seja, um julgamento em que está fora, quanto menos possível, a emoção, o sentimento do juiz sobre aquele fato, fazendo com que o juiz seja mais adstrito, mais específico ao que é determinado pela lei. Porque muitas vezes, Celso, quando o juiz, o juiz é um ser humano, normal, como qualquer, ele nasce, vive, morre, somos seres humanos, temos sentimentos. E muitas vezes esses sentimentos, eles interferem no julgamento do processo. Ele vai criando um tipo de aversão a uma testemunha que foi trazida por uma das partes. Muitas vezes a gente tem visto, em alguns julgamentos, juiz fazendo piadinha com advogado, ou mesmo escrevendo piadinhas para advogado, jogando indireta, ou tratando de forma ríspida testemunhas,
segundo ele, na cabeça de alguns juízes, em busca da verdade real, por exemplo. Mas, na verdade, esse não é o melhor caminho. Talvez esse tenha sido um caminho que tenha sido seguido há muito tempo aqui no Brasil, mas esse não é. As coisas começam a mudar e acho que essa lei pode, como disse os doutores aqui estão, pode não ser a melhor lei, mas é o que temos agora para o início de uma grande revolução na aplicação da imparcialidade absoluta nos julgamentos. Embora na vida nada seja absoluta, mas digamos que cheguemos bem perto disso, atingir uma justiça imparcial, que é uma grande garantia dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais, em termos mundiais mesmo. Paulo, você como um especialista maior, né, professor de Direito Constitucional, isso está dentro da Constituição? Ninguém vai pegar no pé e dizer que é inconstitucional, não? Não, a Constituição já prevê esses princípios doutrinários do direito penal, do direito processual, mas eu gostaria de comentar em relação à visão do homem comum, do cidadão que está nos assistindo. Porque muitas vezes, para essa pessoa, é difícil entender como é que um juiz da primeira instância prolata uma sentença, há um recurso para o Tribunal de Justiça, muitas vezes está no plantão, um desembargador concede o liminar, depois vai para a turma, vai para a Câmara, derruba, depois o pleno volta, depois recorre para o STJ, tem outra decisão. E isso é muito difícil de ser compreendido pelo cidadão comum. Como é que nós temos uma lei, uma norma legal que deve ser compreendida, atendida, e tem tantas interpretações sobre o mesmo fato? Obviamente que tem a atuação dos nossos colegas advogados, que argumentam diante das provas, diante das testemunhas, diante dos fatos encontrados, aquela versão. E isso que é de difícil compreensão para a pessoa comum. E a pergunta é, será que com esta lei isso vai modificar? E a resposta é não. Nós continuaremos tendo todos esses embates, todos esses recursos e a mudança de sentenças, o que é natural do nosso direito penal brasileiro. Rapaz, eu me cansei só de ouvir você falar todas essas apelações aí. Isso que eu resumi, não falei nem todas. Nem todas, não, né? Não. Meu Deus do céu. Mas isso vai continuar ou não? Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Após o direito à vida que nós temos, o segundo maior direito que nós temos é a liberdade. Então, esse direito precisa ser tratado com muito respeito. Às vezes, tenta-se banalizar ou flexibilizar esse direito de liberdade. Isso é consagrado em todos os tratados internacionais, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Isso, em todo Estado civilizado, a pessoa, para ser presa, para ter a sua liberdade cerceada, tem que ter uma razão de ser, tem que ter uma instrução processual sumária, cognitiva, e tem que ter uma autoridade judiciária que tem que declarar isso com razões objetivas, entendeu? Específicas. Isso não pode ser ao livre-arbítrio de um julgador, porque ele acha que pode ser. Não, tem que ser prova, entendeu? Precisa estar calcado, substanciado em elementos objetivos, porque senão nós deixamos o ambiente democrático, civilizado de Estado de Direito e passamos a viver em ambientes ditatoriais, à sorte de quem está com a caneta na mão. Mas para isso existe uma lei, não existe? Sim, mas veja que a elasticização dessa interpretação, ela causa algumas situações que são verdadeiramente loucas. Veja a situação de um juiz de direito que decretou a prisão do ex-presidente da República. Aí depois o desembargador entendeu que os elementos ali não estavam presentes, revogou. Veio a turma colegiada, entendeu que estavam presentes, mandou prender. Aí chegou uma turma do STJ, unanimemente, que é o órgão responsável pela uniformização da jurisprudência, e o intérprete da lei federal falou, os elementos não estão presentes. Fica parecendo, nós estamos vivendo num ambiente, entendeu, sem regulação. Essa elasticidade hermenêutica, ela não é tão grande, entendeu? Quem cometeu o crime, ou se existem elementos para decretar a prisão, eles devem ser aferidos por qualquer pessoa dentro de uma consciência coletiva mínima de justiça. É onde, às vezes, eu não entendo. Aliás, de área jurídica, eu não entendo absolutamente nada. O pouquinho que vou sabendo é com a presença de vocês aqui, que eu vou ganhando um pouquinho de sabedoria nessa área. Mas eu pego, por exemplo, o Supremo já julgando em última instância, né, um caso específico. Aí cada cabeça de um daqueles ministros é uma sentença.
e você vê lá placares de 6-5, quase sempre, né, deixando a bomba na mão de um para decidir e tudo mais. Muda alguma coisa isso, Yuri, ou essa lei não mexe com isso aí? Essa lei, ela não mexe com isso, porque é garantido na Constituição Federal ao cidadão brasileiro o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. O que nós estamos aqui a falar é sobre devido processo legal. No devido processo legal, que é o caminho aonde as questões vão sendo julgadas e discutidas, vale tudo. É uma questão de prova. Se a prova for mais correta para condenar, o juiz pode, independentemente de ser um juiz de garantia, não, ele pode tendenciar a condenar ou não, ele pode absolver. Então, a questão da prova, da discussão do caso, isso é devido ao processo legal. Isso não foi mexido na lei. A lei, na verdade, ela otimizou o trabalho do judiciário, ela melhorou, ela fez com que o trabalho do judiciário seja melhorado, mais justo, é nesse sentido. Não no sentido de tirar direitos de defesa, tirar o devido processo legal vai diminuir, não, continuam todos os recursos. Todo mundo tem o direito de discutir e as opiniões podem ser diferentes em função a juízes, isso não tem problema nenhum. Agora, a questão vai ficar melhor para julgar. Eu acho que essa é a interpretação que a gente tem que seguir, que a gente tem que pensar. Eu acho que o restante é tudo matéria constitucional, a lei não mexeu em nada não, você tem seu direito à ampla defesa, seu direito ao devido, você vai ter um processo para discutir se você é culpado ou não, não importa se tenha um juiz ou 2 juízes, o seu direito vai estar garantido ali. Essa questão é muito clara. Eu achei que o Paulo Fernandes deu uma balançada de cabeça ali, que não foi muito concordando contigo não. Vamos lá. Na verdade, eu repito, eu acho que tudo isso só será efetivamente concretizado quando nós tivermos um novo Código de Processo Penal, conforme eu falei, já está sendo debatido há 4 anos na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial. Então, ali nós temos contribuições em vários segmentos da sociedade, da UAB, do Ministério Público, de delegados, o próprio relator, o deputado João Campos, é policial de carreira, é delegado. Eu acho que esse será o grande compromisso que a Câmara dos Deputados terá esse ano com a sociedade brasileira para ajudar efetivamente um combate à criminalidade e de uma maior eficácia e eficiência da justiça. Sem um novo Código de Processo Penal, eu acho que todas essas inovações serão muito pequenas em relação à grande demanda e aquilo que o povo espera do Poder Judiciário. Agora, quer dizer, nós passamos na frente, na sua opinião? Nós estamos, como diz, começando pelo telhado, quando deveria estar na base? O Código de Processo Penal deveria ter sido votado primeiro, na minha opinião, para diminuir a burocracia, para diminuir a quantidade de recursos, apesar de que meus colegas muitas vezes não concordam, porque quanto menos recursos, menos honorários também, então nós temos questões econômicas aí. Sim. E, obviamente, a questão da eficácia, da eficiência da justiça, porque muitas vezes os processos não são julgados, como eu falei, muitas vezes são arquivados pela prescrição e a justiça acaba não sendo feita. Então, nós precisamos acelerar e avançar num Código Processual Penal que seja mais célere, mais razoável, e a própria Constituição prevê a celeridade dos processos para que possamos caminhar mais rapidamente. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, não retorna mais, né, daqui da lei de anticrime para frente. E por mais que existam algumas ações diretas de inconstitucionalidade tramitando por parte de outros colegas, de associações de magistrados, de procuradores e delegados, ora, se essa lei foi formalizada, foi criada, né, e foi devidamente regulamentada aí pelo governo, pode ser que tenha um ou outro ponto que seja, vamos dizer assim, regulamentado mesmo, mas o fato é que a sociedade pediu. Se a sociedade pediu, é porque injustiças estavam acontecendo também. Não é? Então, você não pode também fechar os olhos e falar assim, não, a lei não deveria acontecer, e deixar que excessos que a gente observa todos os dias por conta do judiciário, por conta de policiais ou por conta de procuradores, ou quem quer que seja, de agentes políticos envolvidos nessa questão da distribuição da justiça, vá acontecendo. Eu acho que é uma discussão e ela vai ter que ser cumprida, né? E acho muito difícil o Supremo Tribunal voltar atrás com relação a essas ações diretas de inconstitucionalidade também, que foram propostas por essas associações de juízes aí do Brasil. Há uma ciumeira, na verdade, que penso que
não vai dar muito em nada, não, isso. Quando você falava, e o Paulo também, o Eladio deu uma buscada aqui na Constituição. E aí, Eladio? Duas situações que eu gostaria de salvaguardar aqui com vocês. Primeiro o seguinte, mais do que um processo célere, nós precisamos ter um processo justo. Ao final, o que se pretende, toda essa estrutura do judiciário criada, que é muito onerosa para o povo brasileiro, objetiva-se ter um julgamento justo. É isso que nós, através desse julgamento justo, queremos alcançar a paz social. O restante é o caminho, não é? Então, na verdade, nós precisamos ter uma qualidade do julgado melhor. Quando nós falamos que existem muitos recursos, talvez é porque a qualidade do nosso julgado precisa ser aprimorada. Se você precisa fazer com que o seu processo chegue ao Superior Tribunal de Justiça para que a lei seja cumprida, que deveria ter sido cumprida pelo juiz de primeiro grau, não existe alguma coisa errada nisso? Tem uma situação que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, que é a questão da prisão em segundo grau. O texto constitucional diz com muita clareza que só após o trânsito em julgado é que se cumpre a sentença penal condenatória. E aí, por interpretações, por ativismo judicial, começou-se a decretar prisões após o segundo grau. Quer dizer, o legislador estabeleceu na Constituição de 88 que isso era um direito consagrado de toda pessoa que respondia um processo. Então, para poder alterar essa situação, é preciso fazer uma mudança no texto constitucional. Não se pode fazer isso através de uma vontade de um julgador ou através de um colegiado, ainda que seja da Suprema Corte. Não seria uma coisa, então, a ser colocada para valer dentro deste pacote que foi aprovado como lei anticrime? Estava inicialmente, a prisão de segundo grau, ela estava inserida no pacote anticrime. Aí, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal de voltar atrás quanto à interpretação do texto legislativo da Constituição Federal, é que ele foi retirada. Entendeu? E isso está sendo tratado de outras duas formas, através de um projeto na Câmara, de uma PEC na Câmara Federal e através de um projeto de lei no Senado Federal, que eu particularmente entendo que não seria o caminho mais apropriado, porque vai de confronto a um texto constitucional que é muito claro. Você está mais ou menos com o Alcolumbre, então, que é o presidente do Senado. Sim. Ele está dizendo que o da Câmara equivale, né? Agora, no final do ano, inclusive, eu ouvi ele falando na TV Senado, para a gente dar uma lembrada. Coloca aí o Davi Alcolumbre, por favor. Nós fizemos um acordo, conversamos com vários senadores, temos um documento assinado por 52 senadores, que estão restabelecendo o acordo que foi constituído na residência oficial com o presidente Rodrigo, com todos os líderes da Câmara, com todos os líderes do Senado, onde por ampla maioria se entendeu que a gente precisava fazer e dar uma resposta à questão da condenação e prisão em segunda instância, mas precisava assegurar os direitos dos brasileiros. E eu defendo isso, continuarei defendendo, que o melhor caminho é a proposta de emenda constitucional. Portanto, o acordo estabelecido, para mim, está valendo. Nós vamos aguardar o calendário que o presidente Rodrigo Maia e os líderes estabeleceram. É um bom acordo político isso aí, Paulo? Você que militou quase que a vida inteira lá dentro da na verdade, Congresso. nós temos aí uma proposta de emenda à Constituição na Câmara e um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal no Senado Federal, que eu, particularmente, acho que não é o melhor caminho. Acho, inclusive, se porventura ele fosse aprovado, depois o próprio Supremo declararia que essa mudança também seria inconstitucional. Também a da Câmara? Também, não, do Senado, o projeto de lei. O projeto da Câmara visa também dar uma satisfação à sociedade. As pessoas não conseguem entender como é que as pessoas cometeram crimes bárbaros, crimes hediondos, e já foram julgados, muitas vezes na primeira instância, há um recurso, foram condenados novamente e continuam soltas. Então, essa também é uma questão de satisfação à sociedade. Eu, particularmente, fui, inclusive, o advogado do partido PEN Patriotas no Supremo, nessa questão da prisão da segunda instância, onde defendíamos, então, que a pessoa pudesse ser presa a partir da segunda instância, até mesmo porque para evitar a impunidade. E é esse ponto, então, que agora a Câmara dos Deputados também deva se debruçar neste ano. Diga, Yuri. Vamos lá. É um tema interessante. Eu penso, doutor Paulo Eladio, que
nem emenda constitucional e nem projeto de lei são os caminhos corretos para você alterar a cláusula pétrea na Constituição Federal Brasileira. O artigo 60, parágrafo 4º, determina que os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Eles só podem ser modificados se for para melhor, não para pior. O princípio da inocência, o qual nós estamos falando aqui, é uma cláusula pétrea. E como sendo cláusula pétrea, ele não pode ser retirado da Constituição e muito menos mitigado ou flexibilizado. A única forma de você mudar isso ou retirar não é através de emenda ou muito menos projeto de lei, mesmo que seja para dar uma satisfação à sociedade, que aí fica uma satisfação enganosa de modificação. Na verdade, teríamos que fazer um poder constituinte originário, que seria uma revolução e fazer a troca do dispositivo constitucional, ou fazermos uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse modificado esse princípio. Porque direitos e garantias fundamentais são direitos humanos. E direitos humanos que estão garantidos nessa Constituição, que é considerada Constituição Cidadã. Então, minha opinião, especificamente sobre essa mudança, é que o Supremo, ele garantiu um direito que é imutável na Constituição, que é o princípio da inocência. Apenas para corroborar aqui com o doutor Yuri falou, vejam o texto constitucional. A meu ver, não existe dúvida nenhuma quanto a isso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer dizer, não curto e grosso desse jeito, muito simples. Não tem saída. Simples. Agora, o que talvez seja necessário? Que os processos andem numa velocidade maior. Porque os recursos, eles existem para aprimorar a qualidade daquele julgado. Tem uma situação em que eu advoguei, que uma senhora foi absolvida numa ação penal em primeiro grau, o Ministério Público recorreu, ela foi condenada por 2-1 no segundo grau, nós entramos com embargos infringentes, foi para a turma julgadora que ficou empate, e depois o presidente desempatou para manter a condenação, e foi para o STJ, o STJ entendeu que não havia crime de burla de licitação. Era uma senhora de 70 anos que estava com câncer terminal. Como é que uma pessoa dessa aguentaria ficar 3, 4, 5 anos aguardando um julgamento na papuda desse recurso especial? Morreria nesse período. Então, o que a pessoa tem de mais valioso depois da vida é a liberdade. Então, por isso que nossa Constituição salvaguardou como um bem tão precioso a liberdade individual e coletiva. Então, para que haja uma interferência nessa liberdade, é preciso que existam provas, elementos contundentes. Não é a presunção de um julgador. Então, daí a necessidade de se realizar um processo com coleta de provas efetiva, com provas lícitas, para não dar uma nulidade lá na frente. Então, nós precisamos, e o juízo de garantias faz isso, é aprimorar esses procedimentos, tanto na fase inquisitória e depois na fase efetivamente de instrução probatória, para nós termos um julgado de melhor qualidade. Deixa eu tentar entender. Quer dizer, você buscou o final lá e também mostrou que o juiz de garantia seria, talvez, o princípio do não erro. Ele aprimora. Em diversos países da Europa, como Alemanha, Portugal, França, nós temos esse instituto aqui, também na América Latina, na América do Sul, na Colômbia e no Chile. Ele objetiva segmentar, dividir a atuação do Poder Judiciário e ter uma qualidade melhor, tanto para o indivíduo que está sendo investigado, como para a própria coleta de provas. Não há prejuízo nenhum em relação a essa situação. Ele vai cuidar dessa atividade com uma proximidade maior, tanto em relação à autoridade policial, como a atuação do Ministério Público, que precisam agir dentro da lei. E agem dentro da lei? Olha, o fato de nós termos a atuação do juiz de garantia não vai inibir, não vai acabar com os erros, e muito menos com os recursos que continuarão existentes. Então, o fato de termos juiz de garantia não é uma fórmula mágica, não é uma sentença de acerto por 100%. Obviamente, os colegas advogados recorrerão. E quando a Constituição fala em relação ao trânsito julgado, diz em relação que ninguém será considerado culpado. Não significa que a pessoa seja inocente, mesmo porque ela já foi condenada em primeira instância, já foi condenada em segunda instância. O que o Supremo tinha feito anteriormente, na minha opinião, corretamente, que infelizmente agora voltou atrás, é por questões também
natureza processual, porque muitos processos têm capa, têm cara, e por questões políticas, por pressões, o Supremo, infelizmente, acabou voltando atrás. Então, eu repito, reitero, né, que a posição anterior do Supremo era correta, que as pessoas pudessem cumprir a pena a partir da prisão de segunda instância e pudessem, obviamente, continuar com seus recursos. Mas já existe esse expediente. Se o juiz entender que aquele condenado representa um crime, um risco à sociedade, ele pode determinar que ele seja recolhido, se ele não foi preso preventivamente, no momento da sentença. Então, aquela pessoa que representa um risco à incolumidade social e que tem possibilidade de reincidência, ela pode ser presa desde a sentença de primeiro grau. Agora, é preciso que o juiz fundamente essa decisão. Não pode ser porque ele não gosta do sujeito, porque o princípio da presunção de inocência, ele deve prevalecer para todos. Agora, se aquele indivíduo, esse aqui é um sujeito, por exemplo, de crime sexual, praticou crime sexual, então ele tem a potencialidade, quanto mais, de praticar outros crimes. Ele não pode ficar solto. Se cair na rua, vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Um sujeito que é reincidente, não, ele tem a presunção de inocência, mas em 4, 5, 6 oportunidades, ele já reincidiu. Então, esse sujeito, às vezes, é necessário decretar uma medida segregatória para ele, até que ele aguarde o julgamento de segundo grau e eventual recurso especial ou extraordinário. Não há prejuízo para a sociedade em relação a você ter esse mecanismo, ele já existe, é previsto no nosso Código de Processo Penal e os juízes lançam mão dele quando necessário. Exatamente, são os requisitos da prisão preventiva, eles continuam valendo normalmente. Tanto é verdade que muitas vezes, quando o cidadão é condenado, já em segunda instância, muitas vezes é preso mesmo, não sai, muitas vezes até questão de tribunal do júri, já sai preso de lá. E não tem decisão de Supremo que altere isso, porque os requisitos da prisão preventiva, que é o artigo 312, 10 ali do Código de Processo Penal, continuam plenamente válidos. Então, enfim, acho que o ponto não é esse, basicamente, de dizer que o cidadão não pode ser preso. Não, ele pode ser preso sim. A questão é você valorizar os 3 pilares principais do Estado Democrático de Direito. E isso a gente não pode mexer, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são os princípios fundamentais do Estado de Direito democrático, já discutidos ali por ocasião da Revolução Francesa há 250 anos atrás. Na prática, depende muito da atuação também, porque muitas pessoas não têm a mesma prestação jurisdicional que outros. Depende da banca, depende dos honorários que são pagos aos advogados. Nós vemos advogados até de bermuda andando nos corredores do Supremo e conseguem despachar com os ministros. Então, a atividade não é a mesma. Eu gostaria que essa justiça atingisse a todos. Na prática, depende muito dessas questões também, de quem está atuando no processo, e muitas vezes a justiça não é feita a todos. Só manifestar, nesse ponto aqui, eu concordo plenamente com o doutor Paulo, porque parece que alguns advogados, muitas vezes, né, doutor Paulo, são mais privilegiados que outros advogados. Existe isso, que é uma questão de política judiciária, que eu acho muito errado. O doutor Paulo está plenamente correto nesse ponto aqui. A gente esperava, por exemplo, que o pacote anticrime viesse para trazer soluções para 1000 coisas como essa. O Paulo citou que antes desse pacote deveria ser aprovado o Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. Afinal, a gente vai chegar aonde com essa história? Não, o pacote anticrime, ele é positivo. E, na verdade, hoje, o nosso foco aqui, quando nós falamos do juiz das garantias, é porque acabou causando um burburinho muito grande e as atenções se voltaram para a execuibilidade desse instituto que foi criado recentemente e que vai precisar entrar em vigor a partir do final desse mês. Então, na verdade, acabou tirando um pouco o foco de uma questão maior, né, em razão disso. Agora, quando a gente vê, por exemplo, que foi estampado no jornal, Bolsonaro não ouviu o Moro, nessa questão do juiz aí. E aí você coloca o homem como ministro da Justiça, um cidadão reconhecido internacionalmente. Não sou eu que estou dizendo, não, está lá, ó. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi escolhido pelo Financial Times como uma das 50 personalidades que marcaram a década. Bota aí. Pequenininho, os nossos colegas lá da TV Brasil deram essa nota. Eu não vi em lugar nenhum mais, só na TV Brasil mesmo. Coloca.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi escolhido pelo Financial Times como uma das 50 personalidades que marcaram a década. O tradicional diário britânico citou o trabalho de Moro como juiz de primeira instância no combate à corrupção. A publicação lembra que a investigação sobre pagamentos de propina pela construtora Odebrecht abalou o mundo político na América Latina. Moro é o único brasileiro da lista que traz nomes como a primeira-ministra alemã Angela Merkel, o presidente russo Vladimir Putin e o ex-presidente americano Barack Obama. Diga, Paulo, para a gente começar a arrematar, Paulo. Tá certo. Na verdade, o ministro Sérgio Moro, ele foi o pontapé inicial a essa mudança que revolucionou o país e que mudou os paradigmas. Ele foi a pessoa responsável de botar a bola na marca do pênalti. E ele teve os seus meios para isso. Obviamente, quando o presidente vai sancionar ou vetar um projeto, ele ouve a AGU, a Advocacia Geral da União, ouve a sua assessoria e, obviamente, ouve os ministros da pasta relacionados ao tema. Então, obviamente, que o presidente Jair Bolsonaro ouviu o ministro Sérgio Moro, que fez as suas colocações, e muitos desses 25 vetos feitos foram orientados pelo ministro Sérgio Moro. Então, o governo continua bastante unido nesse sentido. Não há nenhum confronto em relação a isso. Você é a favor desses 25 vetos, não? Sim, eu sou favorável. Eu acho que nem tudo que foi aprovado pelas emendas dos parlamentares ficou a contento. Yuri, para arrematar, um minuto e pouco. Eu preciso refletir melhor sobre a questão dos vetos, né, porque eles podem ter uma atuação indireta também, então prefiro ver melhor. Bom, de qualquer forma, penso que o Brasil avança, né, com muita dificuldade em temas que são muito sensíveis e que antes não eram discutidos. O presidente Jair Bolsonaro tem essa peculiaridade, né, e tem tido essa responsabilidade no cumprimento de seus posicionamentos, suas ideias, já discutidas, né, e já prometidas durante a campanha. Eu acho que vai avançando, está avançando, o país vai melhorando, principalmente na pauta econômica também. Acho que o caminho é esse, não podemos ficar parados. É aquilo que nós falamos no começo aqui, o Eládio disse claramente, a atualização, a realidade é que manda e a gente vai adaptando a essa realidade. Porque a realidade ela tem uma discussão entre vários setores, né? São vários agentes discutindo para chegar num ponto comum. Então tem que ouvir todos para que se chegue num ponto comum. Acho que essa grande discussão, esse grande diálogo é o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Eu vejo que alguns itens, alguns temas que foram retirados do projeto original ou que eventualmente foram vetados, eles vão ter uma tratativa no momento oportuno. Então, mais adiante, essa temática ela volta à discussão, entendeu? De diversos temas que foram retirados estrategicamente pelo governo ou pela composição das forças políticas, eles serão objeto de nova discussão no sentido de trazer um aprimoramento. Agora, em relação a essa questão do juiz de garantias que nós estamos falando, em que pesa o fato de alguns magistrados ou da própria associação tentar buscar a derrubada disso judicialmente, judicializar a coisa, eu vi recentemente aí diversas publicações de juízes federais numa carta aberta ao povo brasileiro, no sentido de apoiar essa situação. E mais, trazendo a necessidade de separação e de superação do processo penal inquisitivo, com a figura agora que não é só desse juiz investigador, né? E cito uma frase aqui, uma passagem que eu achei interessante, entre aspas, repudiamos o papel de juiz que se mostra de braços dados com a acusação e uma cruzada pelo clamor público. Então, veja que é necessário que o julgador ele se mantenha distante desses clamores públicos, porque não é tribunal do júri. O juiz ele tem que julgar de acordo com as provas existentes no processo. A pesquisa da Datafolha mostrou claramente que o Moro é uma das personalidades políticas do Brasil hoje mais consideradas pela população brasileira. O que vem acontecendo com essas mudanças à lei anticrime? 10 segundinhos, 15 segundinhos para cada um. Paulo, começa contigo. Moro continua sendo o cara. É o nosso ministro da Justiça, da Segurança, ele tem um papel relevante na sociedade, até mesmo para fazer valer as promessas de campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro. Combate à corrupção, ao crime e, principalmente, dar maior segurança à sociedade. Yuri. Moro seria um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. É mesmo? Você não quer que ele permaneça aqui, não? Chegou a hora dele ir para lá? Quando chegar a hora.
Diga aí, Eu Elade. entendo que o ministro Sérgio Moro ele goza de um prestígio internacional e interno muito grande, teve uma atuação muito marcante à frente da Lava Jato e goza de um prestígio popular. E ele que esteve à frente dessa aprovação do pacote anticrimes, que foi, na sua maioria, aprovado. Então, é uma vitória pessoal dele e também do governo. Você que manja mais na área política, Paulo, é o futuro vice-presidente da República? Eu Ou acho. pelo menos candidato junto com o Bolsonaro? Fazendo uma alusão ao futebol, em qualquer posição que ele for escalado, ele vai ser sempre um craque. Pode ser no Supremo, pode ser como candidato a vice-presidente, ou no parlamento, ou continuar como ministro. Ele é um craque. Concordo com o Paulo também. Ele realmente é virtuoso, viu? As entrevistas que eu tenho visto do ministro Moro, ele tem se distanciado do campo político e procurado fazer um trabalho mais técnico. Talvez, como dizia Jânio Quadros, existem várias formas de servir ao Brasil e ele tem escolhido outra que não a política. Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu, Elade? Yuri, bom ter Obrigado, você sempre aqui comigo. Paulo, igualmente, viu, querido? Obrigado, obrigado, obrigado. É assunto para mais de metro, né? Nós vamos ter que voltar nele, com certeza. Muito obrigado. Grande abraço.